Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia! Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor com esse hino. E é meio difícil não falar isso, porque esse é um hino que ele fala bastante ao meu coração. E estudando a palavra, o Senhor me fez enxergar algumas coisas que muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 2, versículo 15, se não me falha a memória, diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Só que a verdade é que muitas das vezes nós nos deixamos levar e achamos que o Senhor Ele vai ser fiel até mesmo quando nós não merecemos. Nós fazemos as coisas da forma como nós queremos e achamos que mesmo assim o Senhor tem que ser fiel a cada um de nós. Mas a verdade é que eu tenho aprendido que o Senhor Ele nos ama com um amor incondicional. Só que eu tenho descoberto que há uma coisa que Deus ama ainda mais do que a mim e a você, que é o próprio nome dEle. Porque o nosso Deus, Ele tem um nome a zelar. Ele tem um caráter pelo qual zelar. Se Ele fala uma coisa, Ele tem que cumprir, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Só que a verdade é que muitas das vezes nós tentamos trazer essas palavras para o nosso próprio benefício. A palavra nos é bem clara: não erreis. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então nesta noite a palavra do Senhor para cada um de nós é: não abuse da fidelidade do Senhor, porque até mesmo a fidelidade dEle tem um tempo para terminar sobre a vida de cada um de nós. Então que nós venhamos ser fiéis a Ele, porque a palavra nos garante que cada vez que somos fiéis ao Senhor, Ele nos abençoa. Mas não sejamos fiéis a Ele porque Ele pode nos dar algo, mas porque Ele é o Deus que formou todas as coisas e para o qual todas as coisas foram criadas. Eu vou louvar o Senhor com o hino. Eu não sei se eu vou conseguir, mas o Jamil está aqui para me ajudar. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força para vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Louvo. Elevarei meus olhos para os montes, olharei. Do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei de Deus, escondereis do Altíssimo. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda dos céus vem. Nessa vida a luta é grande, é verdade, mas eu não vou desistir. Eu sei que vou chegar até o fim. Eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluia. Quantos creem no batismo com o Espírito Santo? Enquanto nós louvamos, Deus pode te batizar.
Diz a palavra: abre a tua boca e eu vos encherei. Se você abrir a boca, você vai ser cheio nesta noite. Todos meus inimigos envergonhados serão. Ministério, quando lá na glória Deus te exalta. Não dê ouvidos, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Louvo. Seguirei, recebe Deus, tudo é pra ti, Pai. Ele tem, tu tens, Senhor, todo poder. Tu és onipotente. Todo poder foi te dado nos céus e na terra, e o Senhor está no nosso meio. Nós podemos sentir a tua presença. Alabará, subidou-se. Derrama o teu espírito aqui, Senhor. Derrama, levanta esses adolescentes com autoridade, como Samuel. Derrama, 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 derrama poder no nosso meio, Jesus. Nas mãos da força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei, seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Ele vai. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Glória! Jesus está aqui neste lugar. Ao chegarmos aqui, o Senhor já estava. Glória a Deus. Nós vamos estar apresentando os nossos visitantes que estão nos dando a honra de estar neste congresso abençoado. Conforme nós formos falando os nomes, que possam se levantar. Nós estamos aqui com as nossas regiões. Estamos com Jardim Maravilha, que é a 5ª região. Conjunto Pistoia também, que é a 5ª região. Nós estamos com a líder Jeane e a Angélica e o Fábio, que faz parte da 5ª região. Nós estamos também com a 4ª região, Praça Seca. A líder é a Thaís. Nós estamos com Magalhães Baixo, que é a 4ª região. O líder irmão Marcos, que é o nosso vice-diretor. E as jovens, por favor, se coloquem de pé. Rayana e Yasmin, da Igreja Batista. Onde estão as jovens? Estão ali. Amém. E nós estamos também com Rua César, 2ª região, líder Fabiana. São as nossas regiões que estão aqui conosco. E os jovens Juan e Alisson. Projeto Vida Nova é o Juan. O Alisson é da Nova Unção. Aleluia, glória a Deus. Como nós vamos dizer? Sejam
se alegre. Nós amamos vocês. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Boa Esperança ama você. Não importa a igreja que tu é, se atrás do Calvário tu está, se o seu coração é igual ao meu, dá a mão, dai a mão, e meu irmão será. Dai a mão, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, e meu irmão será. Amém. Aleluia. 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 O coral já está pronto, Jefferson? Aleluia. Aleluia. O coral louvando o Senhor. És o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Saúde a noiva de Cristo que vai morar no céu com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem aqui está pronto para poder falar com o Espírito Santo hoje nessa noite aqui? Quem está pronto para ser batizado, receber cura? Quem aqui crê, se você dar glória aqui, teu pai e a tua mãe vai ser libertado, vai sair do vício, vai sair da maconha, vai sair das drogas, da bebida? Quem crê aqui que o Senhor vai fazer mudança na tua casa? Só vai acontecer se você crer. Se você não acreditar, então não acontece nada, amém? Viemos aqui com minha dificuldade, minhas situações, que só Jesus sabe que nós estamos passando. Mas independentemente do que nós estamos passando, Deus vai operar. Porque a Bíblia diz: onde tem presença de Jesus, algo tem que acontecer. Porque onde Ele passa, deixa cicatriz, Ele deixa marca. E quando Ele deixa uma marca, tem milagre, tem prodígio, tem batismo, tem renovação. A pessoa fala em mistério, a pessoa é curada. Então por isso tem que abrir a tua boca, porque Ele está aqui. E se Ele está aqui, então é motivo da glória, porque Ele merece, amém? Vamos levantar, vamos glorificar o nome do Senhor. Está
paz do Senhor, amém? Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Levanta suas mãos e dê glória a Deus bem forte. Esse congresso não é um congresso de anciãos, não é um congresso de pessoas que não sentem a presença do Senhor. É um congresso de jovens e adolescentes ungidos pelo Senhor, amém? Queridos, eu estava conversando ali embaixo. Tem exatamente 3 horas que eu cheguei de São Paulo. Estávamos eu, o pregador da noite, e mais 2 pessoas lá nos Gideõezinhos, sentindo a presença do Senhor. Queridos, crianças de 6 anos pulando no mistério de Jeová, entregando profecia. Isso não é coisa de adulto, é coisa de adolescente, é coisa de jovem, é coisa de criança. Se você não é batizado com o Espírito Santo, não se conforme. Não fica assim, um dia eu vou ser. Não, pode ser hoje, mas você tem que se ligar, amém? Eu irei entoar o hino. Os irmãos que souberem me ajudem, amém? Ezequiel, meu servo, vede esse vale de ossos secos espalhados no chão. Esse é o meu povo, povo de Israel, povo rebelde e de duro coração. Porém com grande amor os amei, e desses ossos um grande exército o meu Deus vai fazer. Vai e não temas, profetiza a verdade, porque o meu Deus, Ele já te deu autoridade. Profetiza, profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarem. Profetizares, profetiza, profetiza com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão. Querido, aprenda uma coisa: quando o homem de Deus abre a boca para profetizar, da sua boca não saem simplesmente palavras, saem palavras como labaredas de fogo. Abre a tua boca, e quando você abrir a tua boca, vai se levantar um poderoso exército, e todos saberão que o nosso Deus é o Senhor. Aleluia! Senhor Jeová, tu bem sabes que esse povo é de duro coração. Dai-me tua graça e me fortaleça, para que eu não faça como fez Moisés, meu irmão. Ezequiel, uma pergunta eu quero te fazer. Tu tens fé que esses ossos secos possam reviver? Senhor Jeová, tu sabes que eu creio, pois em tuas mãos está a vida e o poder.
hoje venha se cumprir em minha vida. Tuas promessas, tuas palavras, o teu querer. Aleluia. Então profetiza, profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarem. Quando profetizares, profetiza, profetiza com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos, eles viverão. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Se a tempestade da vida quer te assolar e achas até que vais fracassar, te encontras cansado, sem forças para prosseguir, pensando que o mestre no teu barco não está. A Bíblia nos ensina a perseverar. E o mestre nos deixou essa lição. Confia no Senhor. Está em suas mãos. Não desiste ainda, há uma solução. Não pare no caminho, não perca a esperança. Se o mar da vida agitado está, Cristo se apresenta e faz ele acalmar. Problemas sim nós temos nesta vida aqui. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. O inimigo luta, luta sem cessar, querendo tua coroa de glória tirar. É só mais um pouquinho e Jesus virá, e a sua igreja vai arrebatar. Não desista, amigo, lute, pois na glória terás teu galardão. Não desiste ainda, há uma solução. Não pare no caminho, não perca a esperança. Se o mar da vida agitado está, Cristo se apresenta e faz ele acalmar. Não desiste ainda, há uma solução. Não pare no caminho, não perca a esperança. Se o mar da
e faz ele acalmar. Nessa oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, participando de mais esse congresso da Aljamib. Que Deus possa estar abençoando esse congresso, Deus possa estar abençoando esse evento, esse ministério. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Julinha, irmão Marcos, que nos fizeram o convite para estarmos aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada pastor, cada presbítero que está aqui. Pastor Horácio, Deus abençoe, pastor Emanuel. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Milton Daut. Louvo a Deus pela vida de cada um que saiu da sua casa, para que juntos pudéssemos estar aqui nessa noite, para bendizermos ao nome do nosso Deus. Creia que grandes coisas Deus tem a fazer na sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Salmo de número 2, verso 7. Salmo de número 2, verso 7. A Esté estava falando que chegamos hoje de São Paulo. Estávamos ali participando do evento dos Gideõezinhos Missionários, maior evento mirim de missões do Brasil. E eu já deixo aqui anunciado que ano que vem, em setembro, vamos estar tendo aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, o Gideões Team, o maior evento jovem de missões do Brasil. Fizemos mês passado aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e teremos mais uma vez ano que vem. Participaram conosco aqui cantores como Ícaro, do Raul Gil, Alex Araújo, do Ídolos, missionário Alex Silva, e ano que vem estarão mais uma vez junto conosco. Ontem nós estávamos com a presidente da gravadora Gospel Music, e ela confirmou presença também conosco no ano que vem. Eu peço aos irmãos que possam estar orando, divulgando e, se possível, também participando conosco no ano que vem. Amém? Quantos acharam, digam graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Até aqui, pode tomar assento, exaltando ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, estamos diante de mais um salmo da Bíblia Sagrada. Um salmo não tão conhecido como o salmo de número 23, um salmo não tão conhecido como o salmo de número 91, porém um salmo que traz uma revelação profunda e poderosa para nossas vidas. Aqui o salmista, ele não está exaltando um Deus que ele diz ser o seu pastor, porém nesse salmo, o salmista, ele está sendo usado por Deus como boca profética para nós e para aquele povo. Ao compor esse salmo, Deus está dando ao salmista uma inspiração profética. Por quê? Porque ele usa o termo e diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Termo este utilizado por uma mãe ao dar à luz a um filho, ou utilizado por um pai ao proclamar o seu filho rei juntamente com ele. Porém, nesse texto, Davi está sendo tomado como profeta para profetizar acerca da vinda de Cristo à terra, para profetizar acerca da vinda de Cristo em seus 3 ministérios. Bem sabemos que Deus, ele cria o universo, ele cria todas as coisas. Ele cria os animais, ele cria as flores, ele cria os mares, ele cria o céu, ele cria a terra. E sabemos nós que Deus, ele vai criar o homem. Porém, ao homem, Deus, ele dá uma importância maior. Uma importância que vai gerar ciúme. Uma importância que vai gerar ódio em Satanás. E este vai tentar destruir a humanidade. Este seduz a mulher a comer do fruto. Conhecemos a história, e esta posteriormente dá ao seu marido. O pecado entra na raça humana. Então eu vejo que o homem que outrora estava perto de Deus, o homem que outrora recebia a visita de Deus todos os dias no jardim,
O homem que todos os dias ouvia a voz do seu Criador, a voz do seu Senhor, passa a ser privado desse direito, porque o pecado entrou na raça humana. Agora esse homem que estava junto, que estava pertinho de Deus, agora está separado de Deus. Agora está separado de Deus por um abismo chamado pecado. Aquele homem que outrora estava nos braços de Deus, agora está afastado, porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. Porém eu vejo na Bíblia que um dia Deus olha para esse homem que estava distante, esse homem que estava distanciado dele, e Deus então decide que era tempo de trazer esse povo de volta para perto de si. Então ele chama o seu filho unigênito, o seu único filho, e diz para ele: filho, eu tenho uma missão para você. Que missão é esta, papai, que você tem para mim? Você vai trazer essa humanidade de volta para os meus braços. É tempo deste povo voltar aos meus braços. Filho, você vai morrer por eles, você vai sofrer por eles, você vai padecer por eles, filho. Você vai dar o seu sangue para que o pecado deles seja perdoado. Existe um abismo que separa eles de mim. Filho, eu te escolhi para você ser essa ponte e trazer esse povo de volta para os meus braços. Como filho obediente, ele obedece. E a Bíblia me fala que ele se despiu de toda a sua glória, e ele vem à terra como homem, para sofrer como homem, para estar à mercê daquilo que nós homens estamos. Jesus começa o seu ministério, ele vem à terra, ele nasce, e eu percebo que Jesus, ainda muito novo, aos 12 anos de idade, ele está no meio dos doutores. Ele está em Jerusalém e se maravilhavam com a sabedoria que aquele menino já tinha aos 12 anos de idade. O tempo daquela festa acaba e os seus pais retornam. Ao retornar, o menino é esquecido em Jerusalém. Ao retornar, o menino é esquecido dentro do templo. Mas é aqui que eu fico curioso e eu não entendo. Porque como pode um pai e uma mãe esquecerem o seu filho na igreja? Como pode um pai ou uma mãe esquecerem o seu filho dentro do templo? Como foi que não perceberam a ausência de Jesus no meio deles? Como foi que eles conseguiram perder Jesus? Como foi que eles conseguiram se esquecer de Jesus? Essa pergunta ficou gravada no meu coração, porque isso tem acontecido nos nossos dias. Pessoas têm perdido Jesus, pessoas têm se esquecido de Jesus, pessoas têm perdido a intimidade com Ele, e eu não entendi o porquê. Então eu parei para tentar entender o porquê disso acontecer, e eu fui entender que quando eles voltavam de Jerusalém, eles voltavam em dois grupos. Vinham-se o grupo dos homens e o grupo das mulheres. José, quando vinha conversando no grupo dos homens, ele achava que Jesus estava vindo com Maria. Quando Maria vinha conversando no grupo das mulheres, ela achava que Jesus estava junto de José. Um estava esperando que carregassem Jesus por eles. Um estava esperando que o outro trouxesse Jesus. Não estavam querendo eles mesmos estarem perto de Jesus. Não queriam eles mesmos carregar Jesus consigo. Sabe por quê que a geração do século 21 tem perdido Jesus e não tem tido mais a essência do Espírito Santo? É porque tem querido ser carregado nas costas dos outros. Eu não preciso orar mais porque o meu líder já ora por mim. Eu não preciso jejuar mais porque a irmã do círculo de oração já está fazendo isso por mim. O grande erro do nosso tempo é achar que os outros podem orar por nós e nós não precisamos fazer a nossa parte. Mas há poder no sangue de Jesus, e hoje eu profetizo que Deus está levantando uma nova geração que tem compromisso com Ele e com a sua palavra. Uma geração que está junto, uma geração que está perto do Mestre. Eles esquecem Jesus. Jesus cresce, ele vai começar o seu ministério. Eu percebo, irmãos, que Jesus ele está em uma festa, em um casamento,
E a Bíblia me conta que o vinho daquela festa acaba. Se o vinho acabasse, não podia ter festa, porque o vinho era a alegria da festa, era a graça da festa. Se acabou o vinho, a festa também tinha que acabar. Porém aquilo chega aos ouvidos de Jesus. Então Jesus chama aqueles homens que estavam organizando aquela festa e diz para ele: peguem as talhas. Ele não diz para aqueles homens pegassem os vasos, mas ele pede para que aqueles homens pegassem as talhas. As talhas eram um instrumento da purificação dos judeus. Quando o judeu chegava para a festa, ele usava aquela água que estava dentro da talha para se lavar, para se purificar. Então a impureza que estava nele passava para aquela água. A água que estava dentro da talha era água impura, era água suja, era água imunda. Porém Jesus olha para aqueles homens e diz para eles: peguem as talhas, porque eu vou usar as talhas. Pregador, Jesus está pegando algo que carregava sobre si águas sujas, águas imundas. Deixa eu aplicar isso para as nossas vidas nessa noite, para você entender. Às vezes nós nos preocupamos com aquele nosso irmão que está do nosso lado. Misericórdia, olha só, como é que está a vida dele? Meu irmão está tomando água suja, tem água suja na vida dele. Às vezes nós nos preocupamos com a nossa família. Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe, porque sobre ele está uma água suja. Hoje Deus está dizendo para você: não se preocupe se ele é talha e se tem água suja sobre a vida dele, porque no tempo certo Deus vai pegar ele e usar ele para fazer milagre. Não se preocupe se existe água suja, porque Deus hoje vai purificar aquilo que estava sujo. Se assim você acredita, dê um brado de adoração a ele nessa noite. Jesus começa o ministério, e ele vai exercer 3 ministérios para trazer a humanidade de volta aos braços do Pai. Primeiro ministério, profético. Segundo ministério, sacerdotal. Terceiro ministério, monárquico. Ele vai exercer o ministério de rei. É aqui que eu entro na mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite. Repita comigo: os 3 ministérios de Jesus. Repita com voz de pentecostal: os 3 ministérios de Jesus. Profético, sacerdotal e monárquico. Vamos aprender sobre isso nessa noite. Jesus vai exercer o seu primeiro ministério, ministério profético. Jesus vem à terra como profeta. Eu paro para entender e analisar no Antigo Testamento as características de um profeta, e eu vejo que os profetas que marcaram a sua época, que marcaram a sua geração, eles tinham sobre si 2 características que faziam com que eles marcassem o seu tempo. A primeira característica era a autenticidade da sua profecia. A segunda característica era a unção e os milagres de Deus que acompanhavam o seu ministério. Para Jesus marcar a época, ele tinha sobre si essas 2 características. Ele tinha unção e milagres acompanhavam o seu ministério. Que é um exemplo simples. Jesus um dia está presenciando e visualizando um ato fúnebre. A Bíblia me conta que uma mulher perde o seu marido. Quando a mulher perdia o seu marido, ela seria sustentada pelo seu filho. Quando a mulher ficava viúva, a sua fonte de renda e a sua fonte de sustento era o seu filho, porque aquilo que o seu marido dava para ela, quem passaria a dar era o seu filho. É ele que iria sustentar ela, é ele que iria bancar ela. Porém, irmãos, eu vejo aqui que essa mulher que perdeu o marido, agora perde também o seu filho. Mas os sonhos dela estavam alicerçados naquele filho, e aquele filho estava morto. Os seus projetos estavam presos àquele menino, mas aquele menino agora estava morto. As metas que ela traçou para alcançar na sua vida estavam naquele homem, mas aquele homem agora havia morrido.
Porém, a Bíblia tem um porém nisso. O escritor, ele vem dizendo e contando a história dessa mulher, que o seu filho havia morrido, mas ele usa um termo e diz: porém, Jesus estava assistindo. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida nessa noite. Nós somos jovens, nós temos sonhos, nós traçamos metas para nossas vidas, nós alcançamos, nós almejamos objetivos para nós, nós queremos algo, nós sonhamos com algo, nós temos metas para o nosso modo de viver. Porém, o diabo constantemente tenta matar esses sonhos de Deus na nossa vida. Foi assim com José. Satanás, ele tenta parar esses projetos que nós temos estabelecido. Ele tenta calar essas metas que nós planejamos para nós. Porém, existe um porém nessa história: Jesus está assistindo. Você ainda não entendeu? Eu estou falando para você nessa noite que Satanás, ele até pode tentar colocar um pontinho final na história que Deus sonhou para você. Satanás pode até tentar colocar um pontinho final no ministério que Deus levantou para a tua vida. Satanás pode até tentar colocar um pontinho final nos teus sonhos. Mas existe um Deus do céu que é maior para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Existe um Deus do céu que é maior para velar pela palavra dEle na sua vida. Lamamshow de cantarava subia cantarai. Lamamcherg navasterg anavasubia. Existe um Deus no céu que é maior para cumprir o que prometeu para você. Tinha unção, milagre acontecia. Agora tinha que ter autenticidade na sua profecia. Tinha que acontecer, e eu vejo que Jesus era profeta, porque o que ele profetizou já está acontecendo. Como assim, João Pedro? O que ele profetizou já está acontecendo? Jesus, ele vai dar um sermão e ele vai se utilizar de uma parábola. E ele começa contando e dizendo que existiam 10 virgens que estavam indo para um casamento, estavam na expectativa de um casamento. A Bíblia me conta então que o noivo tarda, e ao tardar o noivo, as virgens dormem. As virgens fizeram o quê? É aqui que eu vejo que a profecia de Jesus está se cumprindo. Não foi uma, duas ou três, foram as 10 que dormiram. Sabe o que me entristece? É que a igreja do século 21, ela está dormindo. O que me entristece é que as nossas igrejas estão como Jonas. Nínive precisa de uma palavra para ser salva, mas ela está no porão do navio dormindo. Existem jovens no tráfico de droga, existem crianças sendo entregues à prostituição, e nós estamos dormindo. Existe um povo precisando de uma palavra para ser salvo, e nós estamos dormindo. Mas hoje é a noite de despertamento espiritual para minha e para a tua vida. Eu vou profetizar, Deus vai despertar aqui hoje uma nova geração para fazer essa obra. Eu profetizo aqui hoje que Deus vai despertar uma nova geração para ganhar almas. Eu profetizo aqui nessa noite que Deus vai levantar uma nova geração para fazer a obra nele. Eu profetizo aqui nessa noite que Deus vai levantar uma nova geração para fazer o querer dele, para fazer a vontade dele. E não se assuste se essa geração que Deus levantar for a maior geração de ganhadores de almas que o século 21 já conheceu. A lamparina das virgens começam a se apagar. Não foi de uma, de duas ou de três, não. A das 10 começaram a se apagar.
A diferença é que 5 tinham reserva de azeite para acender mais uma vez a lamparina. A diferença é que 5 tinham azeite de sobra para acender mais uma vez a lamparina. Deixa eu te ensinar algo aqui nessa noite. Dinheiro até pode ser demais, bens até pode ser demais, agora unção nunca é demais. Azeite nunca é demais. Levanta a tua mão direita para cima, porque eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu não vim profetizar chave de carro, eu não vim profetizar chave de casa, eu não vim profetizar iate, eu vim profetizar unção, eu vim profetizar azeite, eu vim profetizar azeite, para tua lamparina não se apagar. Só quem quer azeite, receba azeite de Deus nessa noite, para não abalar a banda candara, banda lá, lavassura, banda candala. Só quem quer azeite, 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 só quem quer. Meu Deus! La mandou checando rabassúrias, replomanda canta rabanda lavassai. Tem que ter reserva. Tem que ter reserva. Azeite está escasso hoje em dia. Fama está faltando. Fama está sobrando. Status está sobrando. Narizinho em pé está sobrando. Altivez está sobrando. Pecado está sobrando. Coisa errada está sobrando. Mas azeite está faltando. Hoje em dia vive-se um evangelho de movimento, mas não se tem mais o mover do Espírito, porque está faltando azeite. Eu fui pregar numa igreja no passado, e eu comecei a pregar, e naquela noite Deus me deu o tema: restaurando o primeiro amor. Quando eu terminei de pregar, eu vi uma igreja inteira em prantos. E eu pensei, Deus hoje mudou a história desse povo. Porém, quando eu entreguei o microfone, eu me entristeci. Porque aquele irmão que estava dirigindo aquele culto disse: irmãos, a pregação acabou, agora vamos começar o show. Eu vejo 2 homens de bermuda e camiseta e bonezinho para trás, passando pelo meio da igreja. Eu disse: não é possível, deve estar querendo aceitar Jesus. Mas não era. Aqueles 2 homens assumem o púlpito da igreja, pegam o microfone e inicia-se um baile gospel dentro daquela igreja. Há poder no sangue de Jesus. Eu louvo a Deus porque ainda existe um povo que gosta de palavra. Eu louvo a Deus que existe um povo que ainda gosta do verdadeiro evangelho. Eu louvo a Deus porque ainda existe um povo que preza a verdadeira palavra. Encher a igreja de jovem, mas jovem sem qualidade é fácil. Quero ver fazer um congresso que nem esse aqui. Encher a igreja de jovem, mas de jovem com qualidade. Deus não está procurando quantidade, Deus está procurando de qualidade nessa noite. Jesus exerce o ministério profético. Vamos dar início ao segundo ministério, ministério sacerdotal. Jesus vai ser sacerdote também. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? A função do sacerdote era oferecer sacrifício para que o pecado do povo fosse perdoado. Pregador, Jesus sacrifica o quê? Cordeiro, ovelha, pomba, vaca,
O que Jesus oferece em sacrifício? Eu te digo que Ele oferece o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. O cordeiro que não tinha mancha, o cordeiro que não tinha mácula. Que cordeiro é esse? Ele se auto-sacrifica para você estar sentadinho nesse banco aí hoje. Vai iniciar o segundo ministério de Jesus. Antes de Jesus ser crucificado, Ele vai ceiar com os discípulos. Mas antes daquela ceia, eu vejo algo interessante que me chama a atenção. Jesus aparece diante dos discípulos com uma toalha e uma bacia de água. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Um dos discípulos se levanta dizendo que Jesus não podia fazer aquilo porque ele era o mestre. Mas Jesus olha para aquele discípulo e diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Fala assim para o teu irmão que está do teu lado: se Jesus não lavar os teus pés, você não tem parte com Ele. Vamos entender, eu parei, meu Deus, eu tenho que entender isso, Jesus. Eu parei quando eu estava lendo esse texto. Eu vejo aqui sim o maior exemplo de humildade que a Bíblia me deixa. O mestre, acima de todos, está lavando o pé dos discípulos. Mas use os seus olhos espirituais comigo nessa noite. Vamos enxergar com os olhos espirituais. Vamos observar a vida espiritual dos discípulos antes disso e o modo como a humanidade estava. A humanidade estava o quê? Afogada e mergulhada no pecado. Eles caminhavam pelo mundo que estava sujo e contaminado pelo pecado. Se eu piso onde tem sujeira, o que vai acontecer comigo? Os meus pés vão ficar sujos. Você não entendeu? Se eu ando onde existe sujeira, os meus pés vão ficar sujos. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Se prepare, porque a partir de hoje vocês não andarão mais por caminhos sujos, mas vocês andarão por caminhos limpos, porque eu vim purificar o pecado da humanidade. Ele já está lavando pés aqui nessa noite. Ele já está lavando pés aqui nessa noite. Ele já está purificando, Ele já está perdoando. Ele já está visitando casas aqui nessa noite. Ele já está lavando pés de famílias aqui nessa noite. Eu estou profetizando libertação na sua casa. Eu estou profetizando libertação na sua vida. Eu estou profetizando purificação para você e para sua casa nessa noite. Se assim você acredita, tome posse disso na noite desse dia. Purificação só tem com água, só existe perdão pela palavra. Jesus ceia com os discípulos. Jesus vai ser levado. Jesus é preso. Jesus é condenado. Jesus vai sofrer para voltarmos aos braços do Pai. Começa-se com uma quarentena de açoites menos uma, ou seja, 39 açoites. Quantos açoites Jesus levou? Quantos açoites Jesus levou? Eu estava estudando algo na escola muito interessante que a minha professora parou e eu parei quando ela falou aquilo. Ela ensinou que no mundo existem 39 doenças raízes, e que dessas 39 doenças se originam todas as outras doenças que nós conhecemos. O AIDS, o câncer, a pneumonia, todas as doenças que conhecemos se originam dessas 39 doenças raízes que existem na humanidade. Isaías, ele é tomado por Deus em profecia, e ele profetiza dizendo: e ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você não entendeu, meu filho?
Tem 39 doenças raízes na humanidade. Jesus tomou 39 chicotadas. E Isaías falou que pelas feridas dele nós seríamos sarados. Isso aqui é só para quem acredita na palavra de Deus. Enquanto Jesus está tomando chicotadas e aqueles homens estão rindo e zombando dele, Jesus está sorrindo dizendo: eu estou curando a AIDS, eu estou curando o câncer, eu estou curando o mioma, eu estou curando a artrite, eu estou curando a artrose, eu estou livrando o meu povo de toda a enfermidade. Levanta a mãozinha direita para cima. Levanta a mão esquerda para cima também. Existe uma autoridade de cura sobre as tuas mãos nessa noite. Se prepare para orar por enfermos e eles serem curados. Existe uma unção profética sendo derramada sobre você. Deus está levantando um novo povo com autoridade espiritual para impactar essa nação. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não parou por aí. Não parou por aí. Ele tomou 39 chicotadas para hoje nós sermos curados. Colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Para quê? Para nós recebermos a coroa da vida. Crucificam ele, colocam cravos sobre as suas mãos. Cravo não é aquele preguinho que você prega na sua parede para colocar um quadro. Cravos são pregos maiores do que uma caneta. Colocam isso sobre o mestre. Para quê? Para você estar sentadinho nesse teu banco aí hoje. Crucificam ele. E ele entrega o seu espírito ao Pai, porque a morte não tinha poder. E ele morre. Para quê? Para te dar a vida. Morre o sacrifício para o perdão do pecado da humanidade. Mas não, como assim ele morre, mas acaba aqui a história? Não. Jesus, quando ele estava em vida, ele disse que ele era aquele que derrubava o templo e o reedificava em 3 dias. Pensavam que Jesus estava falando do templo de Herodes, mas Jesus estava falando daquele que é maior do que o templo de Herodes. Jesus morre. Passam-se horas e Jesus está morto. Aí Satanás começa a sorrir, achando que tinha vencido. Eita, é agora que eu acabo com o congresso da Ujamib, não vai ter mais. Satanás vai para o inferno festejar, e agora que o Douglas não prega mais. É agora que aquele projeto não sai do papel. Eu começo a imaginar ele arquitetando planos para a humanidade. A Bíblia não conta, mas eu começo a imaginar, porque essa é a natureza dele, é maquinar o mal para nós, é arquitetar planos para nos destruir. Eu imagino ele festejando, e enquanto ele festeja, ele vai imaginando a humanidade: eu vou escravizar eles, eu vou acabar com eles, eu odeio aquele mundo, eles estão derrotados, porque aqueles que era a esperança para eles, agora está morto. Ele festeja a sexta, ele festeja o sábado. Porém no sábado, quase no domingo, quase na hora que o ponteiro está cruzando o relógio, Satanás está satisfeito. Eu paro para imaginar, empresta sua mente comigo, vamos imaginar isso. Festa tem bolo, não tem? Então imagine levando um bolinho para ele. E eu imagino às 11h59, ele enchendo o seu pulmão de ar para soprar a velhinha do bolo e completar a festa e completar a sua vitória. Mas quando ele enche o pulmão de ar para assoprar aquela velhinha, o ponteiro cruza meia-noite, e eu começo a imaginar um tremor tremendo o inferno.
eu começo a imaginar a voz de um leão. Segura aí, segura aí. Eu começo a imaginar a voz de um leão ecoando dentro do inferno. Eu imagino Satanás dando ordem a um de seus demônios para ver o que era que estava acontecendo. Quando o demônio vai ver o que estava acontecendo, ele para e fica estarrecido, ele fica sem reação. E eu imagino Satanás perguntando: o que é que está acontecendo? E ele respondendo: é ele. Ele quem? É ele. Ele quem? É ele. Ele quem? Eu estou ouvindo o barulho de um leão. É ele, é o leão da tribo de Judá. Ele está aqui, é ele. É a raiz de Davi, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não está morto, mas ele reviveu. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Para vergonha de Satanás, ele está sai. Só quem veio para adorar ele adore, porque ele está vivo. Só quem veio para exaltar ele exalte, porque ele está vivo. Só quem veio para louvar ele louve, porque ele está vivo. Sabe por que esse congresso está acontecendo? Porque ele está vivo. Sabe por que eu estou aqui com esse microfone? Porque ele está vivo. Sabe por que os pastores estão aqui? Porque ele está vivo. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque ele está vivo. Sabe por que você já está sendo abençoado? Porque ele está vivo. Sabe por que Deus, sabe por que a tua história está sendo mudada nessa noite? Porque ele está vivo. Sabe por que a tua família já está sendo alcançada? Porque ele está vivo. Sabe por que Deus vai te levantar para impactar essa nação? É porque ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele ressuscita, ele pega a chave da morte, ele pega a chave do inferno e mostra que ele tem todo o poder no céu, na terra, no mar e aonde quer que seja. Ele tem o poder, ele tem o domínio, ele tem o controle, ele tem a direção, ele tem o governo. Ele está acima de tudo, de todos e de tudo que há. É ele quem manda, é ele que desmanda, é ele quem abre, é ele quem fecha, porque a partir de agora a chave está na mão dele. Quem está no controle da tua vida é Deus. Quem está no controle dos teus projetos é Deus. Quem está no controle do teu ministério é Deus. Quem está no controle dos teus sonhos é Deus. Quem está no controle dos teus projetos é Deus. Quem está no controle da tua família é Deus. Quem está no controle da tua escola é Deus. Quem está no controle do teu emprego é Deus. Quem está no controle desta igreja é Deus. E nada foge do controle dele, porque tudo é dele. Acabou não, tem mais. Ressuscita. As mulheres vão até o sepulcro ver que Jesus tinha ressuscitado. Segurei que agora vai começar o terceiro ministério dele, e esse ele não quer exercer sozinho. As mulheres veem que ele tinha ressuscitado, vão até onde os discípulos estavam e anunciam que o corpo dele não estava na tumba, não estava no sepulcro. Os discípulos vêm correndo porque não acreditou que ele tinha ressuscitado. Olha a incredulidade. Vem correndo. Um para na porta do sepulcro e o outro entra no sepulcro. Presta atenção, porque agora é o terceiro ministério dele que vai entrar. Entra no sepulcro. Quando ele entra no sepulcro, ele vê os lençóis de Jesus, e eles vê à parte o lenço
de Jesus que estava enrolado. Repita comigo: o lenço de Jesus estava à parte e estava enrolado. Dentro da tradição judaica existia um costume. Que costume era esse? O servo preparava a mesa do seu senhor, para que o senhor participasse da sua refeição. Quando o servo terminava de preparar a mesa, ele deveria colocar um lenço enrolado ou dobrado do lado do prato do seu senhor e se retirar da presença do seu senhor. Quando o seu senhor se levantasse e saísse da mesa, o servo deveria ir correndo e observar aquele lenço. Se o lenço estivesse amassado, desdobrado, jogado de qualquer jeito, era um sinal do Senhor, dizendo para o servo o seguinte: pode tirar a mesa, porque eu já acabei a refeição e não vou mais voltar. Mas se o servo chegasse e encontrasse o lenço enrolado, era um sinal do seu senhor, dizendo: não toque na mesa, porque eu ainda não acabei, eu vou voltar para terminar a minha refeição. Você não entendeu que se você tivesse entendido, você já tinha dado um pulo dessa tua cadeira. Jesus, quando deixa o lenço enrolado, ele estava dizendo: eu não terminei, mas eu vou voltar para terminar aquilo que eu comecei. Tem gente que já está entendendo, tem gente que já está entendendo. Tem gente que já está entendendo que ele vai voltar. Ele vai voltar para terminar o que ele começou. Ele ainda não acabou, não. Mas ele vai voltar para terminar. Deixa eu ver a igreja que está aguardando a volta dele nessa noite. Deixa eu ver a igreja que está aguardando. Meu Deus, eu não terminei, eu vou voltar para terminar aquilo que eu comecei. E aí que é o terceiro ministério de Jesus, monárquico, ministério de rei. Ele ainda não exerceu, porque ele quer eu e você do lado dele para exercermos juntos. Cutuca o irmão que está do teu lado, fala para ele assim: você não é qualquer um. Não, profetiza: você não é qualquer um. Você é príncipe, chamado para reinar junto com o rei. Agora vê se ele acredita nessa profecia. Cadê os príncipes? Cadê as princesas? Cadê aquele povo que foi eleito para reinar junto com ele? Meu Deus, eu já vou encerrar, fica de pé. Cadê a Esté para louvar Deus com hino? É tempo de voltar aos braços do Pai. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Ou que está afastado da igreja? Tem alguém aqui? Levante a sua mão dando um sinal: eu quero te conhecer. Vê se tem alguém do seu lado que ainda não aceitou Jesus, ou que está afastado. Cadê? Tem alguém nessa noite? Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos aqui pertencem a alguma igreja? Amém, que Deus abençoe. Dê um abraço nesse irmãozinho abençoado, bonito, que está aí do seu lado. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Dê um abraço nele, isso, fique abraçado com ele. Vem cá, Esté, prepara o playback para cantar. Olha para cá, fica abraçado com ele, olhe para cá. Abraçado com ele, olhe para cá. Sabe como é que nós vamos chegar no céu? É assim, abraçado com o nosso irmão. Não adianta eu querer ser melhor do que ele querer ser melhor que ele ser melhor do que ela melhor do que ela, não. Só existe um céu. Não existe um quarto céu, não. Só vai até o terceiro, e é lá que nós vamos morar. E nós vamos morar juntos. Não adianta eu achar que eu sou melhor do que o meu irmão, não. Nós somos iguais. Nós somos todos príncipes chamados para reinar junto com ele.
É assim que a gente vai chegar no céu, juntinho. Segura um pouquinho só. Segura um pouquinho só para me concluir aqui. Fica agarradinho com ele. Salomão falou que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar do que o de uma dobra. Vamos pôr isso em prática? Como é que é a prática, João Pedro? É mais ou menos assim. Quando você chegar amanhã no congresso ao Jamip e você não encontrar seu irmão aqui, tu vai lá na casa dele e trazer ele pela orelha, mas você vai trazer ele para a igreja. Funciona mais ou menos assim. Quando você chegar na tua igreja e sentir que teu irmão está desanimado, está meio reservado, está meio afastado das coisas de Deus, tu vai chamar ele no cantinho e vai dizer para ele: vem cá que eu vou orar contigo, vem cá que eu vou jejuar contigo. Nem que você tenha que ficar magrinho assim que nem eu, mas você vai jejuar pelo teu irmão quando ele estiver precisando da tua ajuda. Porque é assim que nós vamos chegar no céu. O céu é para quem está andando unido e de braços dados com o irmão. É por isso que eu vou orar por você. E enquanto eu oro por você, você vai profetizar a unção de Deus sobre essa pessoa que está do teu lado. Enquanto eu oro por você, ministra algo novo de Deus sobre a vida dele. Pode soltar o playback, pode soltar. Senhor Deus e Pai, Deus querido e eterno, muito obrigado, Pai, por tudo que tu já tens feito até aqui nas nossas vidas, na noite desse dia. Graças te dou, Pai, porque eu já posso sentir a atuação do teu Espírito Santo em nós. Graças te dou, Senhor, porque a atuação é notória em nosso meio. Graças te dou, ó Pai, porque tu já está falando aos nossos corações, e eu já posso ver com os olhos da fé o teu Espírito passeando por essa igreja e tocando nessa juventude. Deus, eu peço a ti, levanta aqui agora uma nova geração separada, uma geração para fazer a diferença e marcar essa geração. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Existe uma nuvem de glória sobre essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover, vai chover. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, poder, poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Começa a receber de Deus essa noite. Começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Se faço dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia, tá aqui. Glória, aleluia, eu profetizo azeite para tua lamparina não se apagar. Eu profetizo unção de Deus para impactar a tua vida nessa noite. Receba o novo de Deus sobre você agora. Aqui na frente tem irmãos sendo começa a batizar, Jesus. Começa a batizar, Jesus. Tu tem liberdade, Espírito Santo. Tu está na frente, é o Senhor que manda, é o Senhor que comanda, a liberdade é tua. Meu Deus. Uma chuva diferente agora está. Existe uma nuvem de glória sobre essa igreja. Existe uma nuvem de glória sobre esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você.
500 graus de puro fogo, santo e poder. Isso fez desaparecer. Isso fez o inimigo fugir de você. Começa a batizar o Espírito Santo. Começa a tocar o Espírito Santo. Começa a pegar o Espírito Santo. Começa a lavandar e a candarai. Começa a encher. 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 Começa a lavandar. Olhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Receba o impossível de Deus. É a promessa. Receba o impossível de Deus. O fogo já desceu por esse poder. Aleluia. É a promessa de Deus. O fogo já desceu por esse poder. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Já começou a tocar, já começou a tocar. Já começou a tocar, já começou a tocar. Já começou a lavanda e candara, lavanda, lavassai. A lavassubia da candara, lavassai. Retecancere que na vassúbia. A lavobas daia, cancere que naia, lavandalaia. A lavassúbia da candara, lavassai. Leva a manda e a candara, vassúbia. A lavanda e a candara, lavassai. A lavancere que na lavassúbia da candalaia. Rabanda, candara, bandalai. A lavassaba da candara, vassai. Lavachora, candalaia. A lavastara, banda e a cancarai. Lavalabanda, cancara, vassúbia. Lavastara, manchai. Lavanda e a cancarai. Ali no meio fogo cai. Toda enfermidade não resiste e sai. Receba, 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 receba. Pega mais, pega mais, pega mais, pega mais, pega mais, pega mais, pega mais. A lavanda cantaravas.